Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Hoje estarei dando continuidade com a minha exposição, Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Estou falando aí sobre Paulo defende o seu ministério. E hoje estarei encerrando este capítulo, dando continuidade a este mesmo assunto. Vamos lá. Está aí. Texto e vamos à leitura. As cartas com efeito dizem, são graves e fortes. Mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Lembrando que nos versículos anteriores, eles chamaram Paulo de carnal, que ele andava segundo a carne, a natureza carnal, ou seja, talvez o modo como Paulo estava tratando a igreja, sendo duro na correção, levar alguns coríntios taxarem Paulo de ser um homem carnal, um obreiro carnal, um apóstolo carnal. E levou Paulo a falar isso. As cartas com efeito dizem, são graves. Cartas aí, epístole. O substantivo, carta, epístola. Com efeito, dizem, são graves. Graves aí, a palavra barus. Barus é rigoroso, severo, violenta. Isso. As cartas deles são severas, são muito pesadas. E pode ver que usa duas palavras: graves, que é severo, pesado, e fortes. No sentido de firme, seguro. Mas a presença dele, fala da parousia, ou seja, quando ele chega aqui, a parousia no grego fala de chegada, a presença. Inclusive parousia também fala da vinda de Jesus. E fala que quando ele chega aqui, a presença dele, ele em corpo, em pessoa, é fraca. Olha, o fraco aqui é astene, delicado, frágil. E a palavra dele agora o logos, lá é uma epístole, que é o logos, é a fala dele, é desprezível. Ou seja, a palavra exultênio, o verbo, é sem importância. A palavra dele é sem importância. Aí ele continua: considere o tal isto, que o que somos na palavra, por carta, vamos de novo, considere o tal isso, que o que somos na palavra, por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos, quando presentes. Ou seja, Paulo diz assim: olha, considere a coisa. Eu sou o mesmo, tanto ausente como presente. Só que quando Paulo estava presente, ele preferia mais trabalhar produzindo do que ficar corrigindo e punindo os cristãos. Por isso que ele coloca o que somos, ou seja, o que realmente eu sou, tanto por palavra, logos ou epístole, estando ausente, tal seremos em atos, ou seja, estando aí. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Interessante essa colocação de Paulo aqui.
nesse versículo 12, porque não ousamos a classificar. Ousar aí é comportar-se. Fala do comportamento dele, ou seja, como eu me comporto, como ele age. Olha, porque não ousamos, ou seja, não é a minha maneira de ser. Classificar-nos. Classificar aqui, a palavra, o verbo, egikrino, é considerar, julgar digno de ser admitido em uma determinada classe. Ou seja, não é a minha atitude, não é minha pretensão de ser, né, digno, ou ele pode usar digno, ou comparar. Comparar aí é colocar junto de outro, com alguns que se louvam a si mesmos. Opa, então tinha pessoas que estavam, louvar aí no sentido de estabelecer, colocar no mesmo lugar, colocar junto por composição a si mesmo, mas eles, então são outras pessoas, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez, ou seja, falta de entendimento. Agindo dessa forma, eles mostram que eles não têm nenhum tipo de entendimento. Então Paulo falou assim, olha, eu não me comparo. Porque não ousamos classificar, nos compararmos com alguns que se louvam a si mesmos. Uma outra versão diz o seguinte, no NVI, não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Mas olha o que ele vai dizer logo a seguinte. Nós, porém, não nos gloriamos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de atuação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Então Paulo fala do louvor, da maneira como ele se julga, como ele se apresenta. Parece que Paulo fala, eu não vou além da medida, eu não ultrapasso os limites. Eu me julgo dentro dos limites da esfera de atuação que Deus determinou para mim. Eu não passo além disso. Eu não me exalto além disso. Olha, nós, porém, não nos gloriamos sem medida. Numa outra versão diz, nós, porém, não nos gloriamos além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. Ou seja, eu não me glorio, eu não me orgulho além da medida. Ou seja, eu sou uma pessoa realista. Quando eu estou me orgulhando, é dentro daquilo que Deus estabeleceu. É interessante que essa palavra aqui, gloriar-se, kalhaumai, é o ato de se orgulhar. E outra coisa, que o limite aí é metron. O metron é uma medida, um instrumento de medir. Ou seja, eu tenho uma vara de medir, eu tenho uma fita métrica. E a minha ação é dentro desta medida que Deus nos demarcou, ou seja, que Deus nos mediu, então, ou nos concedeu. E ele continua.
porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, e tendo a esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Interessante aqui, parece que Paulo, você olha, e quando eu me glorio, gloriar aqui, ele continua aí, voltar aqui, gloriar aí é o calromai, no sentido de orgulhar-se, jactar-se. Ele falou assim, olha, quando eu faço isso, eu não ultrapasso os limites. E outra coisa, eu não me glorio no trabalho de outra pessoa. Ou seja, quando eu me glorio, quando eu me exalto, quando eu me orgulho, isso aqui é um orgulho positivo, eu não me orgulho em trabalho que eu não tenha feito. Eu sou realista. Ou seja, eu me orgulho dentro da esfera de atuação que Deus determinou para mim. Eu não me orgulho no trabalho de outra pessoa. Tudo, o meu orgulho, a minha jactância, o meu gloriar-se, ele está dentro da esfera de atuação do trabalho que eu fiz. Por isso que ele foi até Corinto. Ele pregou o Evangelho na cidade de Corinto, iniciou o trabalho na igreja de Corinto. Foi Paulo que plantou aquela igreja e não outro, foi o próprio Paulo. Ele que deu início, debaixo de muita luta, Paulo deu início à igreja de Corinto. Então você olha, o que eu estou gloriando? E você olha, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo. Ele falou, o fato é que o Evangelho de Jesus chegou até vocês, é fruto do meu trabalho. Então eu não estou gloriando em cima do trabalho alheio, eu estou me gloriando, me jactando, me orgulhando em cima daquilo que eu fiz. Por isso que porque não ultrapassamos. Ultrapassar aí é ir além dos limites, como se não devesse chegar até vós, posto que já chegamos. Ou seja, eu cheguei. Não nos gloriamos fora de medida nos trabalhos alheios. Ou seja, eu não me glorio no trabalho de terceiro. Tem uma versão que a NVI diz, da mesma forma, não vamos além de nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais. Ou seja, Paulo assim, eu faço o meu trabalho. Ele vai usar a mesma palavra aí no verso 15, kalhaomai, de gloriar, de jactar-se, de exaltar-se. Ele falou assim, eu não faço isso, eu não me exalto fora da medida de trabalho, e nem no trabalho alheio. Ali é trabalho de outro, que pertence a palavra alheios aí, é alotrios. O alotrios pertence a outro. Ou seja, eu não me glorio no trabalho que outro já fez. Por isso que Paulo não ia ficar em Roma, porque em Roma já existia uma igreja constituída já. Quem plantou a igreja de Roma? Não sabemos. Provavelmente alguns cristãos que vieram de Jerusalém e deram início à igreja de Roma. Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, ele estava só pedindo apoio à igreja para quando ele passasse por lá, por um breve período de tempo,
ele fosse enviado para Espanha. Ele queria somente o apoio da igreja para ser enviado para um lugar onde ainda não tinha sido pregado o evangelho. Então Paulo tinha uma preocupação muito grande em estar fazendo um trabalho onde o outro já teria iniciado. Então ele queria que o trabalho crescesse mais e mais ainda no lugar que ele estava atuando. E assim, no 16, a fim de anunciar o evangelho para além das vossas fronteiras. Com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campos alheios. Então ele não queria gloriar em campos alheios. Aquele, porém, que se glorie no Senhor. Por quê? Porque tudo do Senhor. Ele falou que foi Deus. Lá no início, lá, ele diz, ele age debaixo da medida, olha, da esfera de atuação, voltando no 13, o limite da esfera de atuação que Deus nos demarcou e que se estende até vós, ou seja, agindo dentro do limite do Senhor. E quando ele vai se gloriar, aquele, porém, que se glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. E louvar aqui é no sentido de aprovação. Porque não é aprovado aqui, doquimos é aceitável, aprovado, quem a si mesmo se louva, sunisteme é consistir, é apresentar-se a si mesmo, que a si mesmo se louva, e sim a quem o Senhor louva, ou seja, aquele a quem o Senhor apresenta, aquele que o Senhor aprova. Ou seja, Paulo, ele não trazia a glória para si, ele não trazia o louvor para si, ele jactava-se e alegrava nos trabalhos, mas o louvor, a glória, tudo pertencia ao Senhor. Todas as coisas eram direcionadas para o Senhor, que Paulo entendia que tudo aquilo que ele estava fazendo é para a glória de Deus. O trabalho que ele estava fazendo era para a glória do Senhor. Por isso que ele nunca louvava a si mesmo, mas ele recebia o louvor, a aprovação do próprio Senhor. Pois bem, eu vou ficando por aqui. Eu encerrei esse capítulo 10 e no próximo vídeo eu vou entrar no capítulo 11, e o capítulo 11, Paulo continua a sua defesa. Ele está defendendo aqui o seu ministério, a sua maneira de ser diante da igreja de Corinto. E no próximo vídeo, capítulo 11 de 2 Coríntios, ele vai continuar ainda defendendo o seu ministério. Foi uma luta muito grande para Paulo ali diante da igreja de Corinto. A igreja parece que começou a acusar Paulo de várias coisas, e aí Paulo, ele usa essa carta justamente para se defender. Mas esse é um assunto para o próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.